Boa noite. Hoje eu vou estar fazendo breves comentários sobre a questão da Lindbe, e para até mesmo não ficar muito pesado domingo, porque com tudo que se viu é gigante. E até quando houve a revisão do MP2, demoramos muito, acho que mais de 2 horas de vídeo. Então, eu já vou adiantar, pelo menos a parte de vídeo de hoje, que é pelo menos uns 30 minutos falando, porque aí domingo já até libera um pouco mais de espaço para a gente trabalhar mais com calma. E só vou aguardar agora mais um tempinho, até 10h10, e eu vou começar a falar sobre isso. Pode ficar aí, porque eu só desativei a câmera. Vocês não saem. Então, agora deu 10h10, vamos começar a falar sobre Lindbe. A Lindbe é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O nome, seu nome, né, já diz o que ela, qual é a matéria que ela regula. É lei. Ela vai regular questão de criação, não da criação, mas de quando ela for criada, vai regular a questão de revogação, de quando ela vai ter o período de vigência, como ela será aplicada em algumas partes. E por ela ser uma lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela a sua natureza jurídica, podemos chamar de lex legem, que é uma lei que trata sobre outras leis. Essa lex legem é uma norma de supradireito, que ela está acima de uma lei, porque ela coordena uma lei. A gente pode começar falando da vigência da lei. Quando a lei, né, naturalmente a lei nasce de algum lugar. No Brasil, pelo nosso sistema legislativo, por da questão das leis, temos um processo legislativo, que tem várias etapas, que cria uma lei. A primeira etapa desse processo legislativo é a iniciativa.
alguém tem que botar para fazer a norma. Faz a norma, apresenta. Isso é a iniciativa. Depois dessa iniciativa, da apresentação da norma para o Congresso ou para o Senado, a gente tem a parte que eles vão discutir e votar. Primeiro, vota no Congresso, depois passa pela votação do Senado. Ou, quando começa no Senado, passa para o Congresso. Importante saber que eles vão passar por uma discussão e uma votação do Poder Legislativo. Depois da discussão e votação, passa pela sanção ou veto do chefe do Poder Executivo. Depois desse veto, há a fase de promulgação, que é quando a lei nasce para o ordenamento jurídico. Ela não tem força de lei na promulgação, porém, ela nasce no ordenamento jurídico, ela é introduzida no ordenamento, mas ela ainda não tem força de lei. E a última fase é a publicação no meio oficial de comunicação. Caso for uma lei federal, ela é publicada no Diário Oficial da União. Se eu não me engano, se é uma lei estadual, é o Diário Oficial do Estado. Eu não sei se é esse nome, mas vai ser publicado da mesma forma. Depois dessas 5 fases, a lei ela vai aguardar um tempo para entrar em vigência. E o início dessa vigência, ela vai ser em todo o território nacional ao mesmo tempo. Essa ação de estar vigente em todo o território nacional e ao mesmo tempo se dá um nome de princípio da vigência sincrônica, que a lei ela passa a vigorar em todo o território nacional ao mesmo tempo. E a gente tem um período, claro, tem esse período que compreende entre a publicação da lei e sua vigência. O nome desse período, ele se dá por vacatio legis, que é o tempo compreendido entre a publicação e a efetiva vigência dessa lei. No caso dessa vacatio, depois dela oficialmente publicada, a lei vai ter que respeitar um tempo para entrar em vigência. O artigo 1º da LINDB, Lei 4.567, se eu não me engano, deixa eu ver o número certinho da lei, 4.657 de 42. O artigo 1º dela diz que, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Ou seja, em 45 dias, no território brasileiro, ela vai dar início à sua vigência efetiva. Se for no estrangeiro, já são 3 meses que tem que esperar. Esse artigo 1º, ele regula, claro, o período de vacatio. Porém, se no texto da lei estipular um outro tempo, é válido. A existência desse artigo 1º é só para, quando não houver previsão no texto legal, ter algum tempo específico estipulado para essa lei entrar em sua vigência efetiva. E o parágrafo 3º, é bom lembrar disso e aprender, não é nem lembrar, aprender que se antes de uma lei ela entrar em vigor, se ocorrer uma nova publicação de seu texto destinado à correção, o prazo estipulado no artigo 1º, no caso, os de 45 dias em território nacional, ele começará a correr da nova publicação. Ou seja, vai iniciar uma nova vacatio se
for republicado esse texto, destinado a uma correção do texto legal. E o parágrafo 4º diz que as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. E agora temos o artigo 2º, que ele diz que, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue. Então, esse artigo 2º se trata do princípio da continuidade das leis. Ou seja, a lei vai, a partir do momento que ela entrou no seu período de vigência, ela vai vigorar até que outra a modifique ou a revogue. É bom salientar que a lei posterior somente vai revogar a anterior quando expressamente o declarar ou quando ela regule inteiramente a matéria do que tratava a lei anterior ou que sejam incompatíveis. No caso, esse é o disposto do artigo 2º, parágrafo 1º. Temos também aqui no parágrafo 2º, a lei nova que estabelece disposições gerais e especiais não revoga nem modifica a lei anterior. É um caso, quando houve a criação do roubo e do furto, o roubo, o texto dele é uma disposição geral, né? É uma disposição especial do furto. Não revogou, continua as duas mesmas leis. Por isso que não pode existir. Porque a lei nova, que estabelece disposições gerais e especiais, não revoga nem modifica a lei anterior. Eu não sei se esse exemplo que eu dei do roubo e do furto está certo, mas é essa ideia aí. E aí, no caso, o parágrafo 3º do artigo 2º, ele trata sobre a recristinação, que eu vou falar mais à frente. E no caso, agora a gente passa aqui a gente já falou do início da vigência, a gente vai passar agora para o fim da vigência de uma lei. Já falamos do princípio da continuidade, que é uma lei vigora até que outra modifique ou a revogue, não deixando disso as leis temporárias. E a gente tem o fim da vigência por revogação. Por revogação de uma lei. A gente tem essa revogação, a gente tem quanto à sua forma, que ela pode ser expressa ou tácita. No caso, a expressa é quando estiver declarado na lei nova, que a lei antiga está revogada. E tácita, que é quando ela regula inteiramente a matéria que tratava a lei anterior, seja incompatível ou... Falta mais uma. Quando... sim. Não, está certo. É quando expressamente declara, que é a revogação expressa. E a tácita é quando ela seja incompatível ou quando regule inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Nesse caso, ela não fala, tem que revogar. Somente a expressa faz isso. A tácita, ela já tem que cumprir um desses dois requisitos para poder ter uma revogação tácita de uma lei. E a gente tem também a revogação quanto à sua extensão, que ela pode ser total ou parcial. No caso, a total, chama-se também de abrogação. No caso, abrogação, você lembra de absoluta, ou seja, todo. Então, a abrogação é uma revogação total. Todos os dispositivos da lei foram revogados. E a parcial, que chamam de derrogação, somente alguns dispositivos são revogados. E o Gabriel comentou aqui a derrogação expressa e tácita. Eu acho que eu falei aqui, a derrogação, quanto à extensão, derrogação expressa e tácita.
Eu não entendi muito sua pergunta, não, Gabriel. Pergunta de novo, porque eu não entendi muito bem isso aí, não. Bom, vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar sobre o fenômeno da repristinação. Parágrafo 3º, artigo 2º da LINDB. Repristinação é a restauração da lei revogada por ter a lei revogadora perdido a vigência. Ou seja, a lei revogada, ela volta a surgir depois que a sua lei revogadora, ela passa a não existir mais. Lembrando que no ordenamento jurídico brasileiro não é... Peraí, depois eu respondo. No ordenamento jurídico não é aceitado a repristinação como instituto. Como instituto, a repristinação não é aceita no ordenamento jurídico. Porém, seus efeitos repristinatórios são aceitos. Como, por exemplo, quando tem... na questão do controle de constitucionalidade. Se tem uma lei que revogou uma lei, né? E essa lei revogadora é declarada inconstitucional, a lei de antes, ela passa a voltar. Porque como essa lei revogadora não tivesse existido. Porque como ela é inconstitucional, supõe-se que ela nunca tenha existido. Então, a lei revogada volta a surgir. Percebam que isso não é uma repristinação, é um efeito repristinatório, por conta do controle de constitucionalidade. Nesse caso, o efeito é permitido. O efeito da repristinação é permitido. Agora, repristinação como instituto não é permitido. E agora aqui a gente passa para conhecimentos das leis, artigo 3º da LINDB, que ninguém se excusa de cumprir a lei, alegando que a não conhece. Isso aqui não vai cair na prova com toda certeza. Era para saber se era válida a mesma da matéria de teoria geral do crime. Ah, sim, é válido. Inclusive, caiu na prova de vocês. E eu tinha falado na revisão que seguiu para outra turma, que teve dia 6, se eu não me engano. E acabou caindo na prova do Hertz lá. Enfim, quem assistiu a aula se deu bem, quem se lembrar se deu bem. E agora a gente vai falar aqui da integração das normas. A integração da norma está estipulada no artigo 4 da LINDB. Integração da norma, como o nome já diz, vai integrar a norma. Chama-se também de supressão de lacunas e omissões da lei. A gente tem as fontes do direito, que primeiro é a lei, né? Não tem como ser outra coisa, não ser a lei. Segundo, vem a analogia. Na falta de lei, usamos a analogia. E se não houver analogia, ou quando for previsto os costumes, usaremos os costumes. No caso, é lei, analogia, costumes e, por fim, princípios gerais do direito. O artigo 4º fala o seguinte: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, temos essas três possibilidades. Lembre que são em ordem, não se pode inverter. Se inverter, está errado. Primeiro, analogia. Segundo, costume. Terceiro, princípios gerais do direito. Os costumes são divididos em três classes: praeter legem, secundo legem e contra legem. Contra legem é um costume que vai contra o ordenamento jurídico, contra as leis. Secundo legem é quando a própria lei ela manda aplicar um tipo de costume. Se eu não me engano, a questão de vício, eu não lembro, é um artigo do Código Civil que eu tinha estudado,
quando alguém compra como se fosse um boi, né? E nesse boi há um vício redutório. Na lei, fala que o juiz, não havendo prazo para ocorrer a troca desse animal, o juiz ele pode aplicar o tempo que for costumeiro no local. É uma coisa assim, mas isso vocês não precisam se atentar muito por agora. E pretelege é quando não há indicação expressa para o uso desse costume na lei. E também temos outras fontes, fontes doutrinárias, que megem da doutrina, fontes jurisprudenciais que derivam do poder judiciário e a equidade, que é o senso de razoabilidade do juiz. Pegando um gancho nessa questão da integração da norma, temos um princípio, que chama princípio da plenitude hermética do direito, chamado também carinhosamente de non quid. Ele diz que todo o caso que o juiz for julgar, ele tem que dar um deciso, ele tem que dar uma decisão final. Ele não pode deixar de julgar. Ele tem que julgar e tem que buscar essas respostas na onde que for, mas ele tem que julgar. E também na questão de integração de normas, a gente tem um conflito de antinomia. No caso, a antinomia é o conflito de leis. Para resolver esse conflito de leis, a gente tem que observar 3 critérios. Primeiro, é o critério hierárquico. Como eu disse, normas constitucionais prevalecem sobre normas infraconstitucionais. Normas de categoria hierárquica superior vão prevalecer sobre normas de categoria hierárquica inferior. O segundo princípio, chama de princípio, mas o segundo tópico a ser analisado é a questão temporal. Ou seja, as leis mais novas vão prevalecer sobre as leis menos novas. Ou seja, a lei mais novinha prevalece sobre a norma menos novinha. E a questão o terceiro tópico, o terceiro ponto que usa para resolver a questão de antinomia de leis é a questão da especialidade. Como já dissemos, norma especial vai prevalecer sobre a norma geral. É a mesma coisa lá do conflito aparente de normas, teoria geral do crime. O princípio da especialidade, que é o primeiro princípio. Normas especiais vão prevalecer sobre as normas gerais. Nesse caso, vamos usar o exemplo, a questão do furto e do roubo. O furto, ele é uma norma geral. O roubo, ele é uma norma especial. Se eu vou para alguém, se eu chego a alguém e tomo o celular, como o exemplo que eu dei na aula passada, tomo o celular e com violência eu empurro ela, faz alguma coisa, um ato violento, os 2 atos que eu pratiquei subtrair um bem para mim, de outra pessoa para mim. Porém, com o emprego de furto, com o emprego de violência, eu já entro no roubo. Percebe que poderia ser furto e roubo, que eu poderia ser enquadrado. Porém, com mais conflito de normas, por essa questão da especialidade, o roubo vai prevalecer nesse caso. Então, eu só vou ser penalizado pelo roubo. Então, é isso aí. E agora, depois aqui de integração da norma, a gente vai aqui para a aplicação da lei, o artigo 5º da LINDB. Artigo 5º da lei diz que na aplicação da lei o juiz atenderá aos fins sociais que ela se dirige e às exigências do bem comum. É bom saber que na aplicação da lei o juiz tem que interpretar a lei. Ela pode
ela pode surgir, as interpretações podem surgir de 3 lugares. A interpretação autêntica ou legislativa é a interpretação feita pelo próprio legislador. Ele já deixa na norma lá uma explicação sobre tal termo. A interpretação judicial é feita pelo próprio Poder Judiciário. E a interpretação doutrinária é feita pelos estudiosos do direito, né? E a gente temos os critérios dessa interpretação, que são literal, que é a análise das palavras mesmo, em seu sentido literal mesmo. Nossa, que grande explicação que eu dei aqui. Análise sintática do texto. Agora sim ficou melhor. Os critérios históricos, que interpretar a norma com base nas circunstâncias da época em que ela foi feita. Critério sistemático, que é analisar a norma com todo o direito em si, não só com a parte do direito. Analisar ele conglobando todo o ordenamento jurídico, não só uma parte dele. E teleológico é o real alcance da norma na sociedade. A gente tem que dizer, no artigo 6º, a lei diz que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. No caso, você já pode acompanhar no material da Arilson, o tópico 6, aplicação da lei no tempo. Já começa no artigo 6º. O que esse artigo 6º diz para a gente? Né? Diz que a lei ela terá esse vigor imediato e geral, né? Terá esse efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, direito adquirido e a coisa julgada. Lembrando, em face constitucional, o direito adquirido pode não ser respeitado, somente em face constitucional. Se sair uma nova Constituição e for contrário ao direito adquirido, pode sentar e chorar que ele não vai ser respeitado. E ato jurídico perfeito é questão de um ato jurídico, propriamente dito, que ele já foi consumado segundo uma lei vigente. É um ato perfeito que já foi feito segundo tal lei. Direito adquirido é o direito que já se incorporou ao patrimônio do titular. Ou seja, questão do direito lá da aposentadoria, quando eu acho que aqui em 65 anos, o idoso, o sujeito, vai ter esse direito incorporado ao seu patrimônio. Não leve a questão do patrimônio físico, mas sim um patrimônio de direitos. E a coisa julgada é a sentença judicial na qual não se cabe mais nenhum tipo de recurso. Também temos as explicações legais, parágrafo 1º, artigo 6º do ato jurídico perfeito, parágrafo 2º o direito adquirido e parágrafo 3º, coisas julgadas, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá na lei. E em relação à aplicação da lei no tempo, temos que falar duas coisas aqui. Primeiro é o princípio da irretroatividade da lei. Ou seja, a lei ela abrange todos os fatos que ocorreram somente em sua vigência. Essa é a regra. É claro que existe casos em que a lei pode ser ultrativa ou pode ser retroativa, mas a regra é que a lei somente vai abranger fatos que ocorreram durante o seu período de vigência ou atividade. A lei, como eu já disse, a questão do ato jurídico perfeito, coisa adquirida, direito adquirido e coisa julgada, esses três nomes que eu falei são chamados de pilares da segurança jurídica. A lei não pode mexer nesses pilares, justamente porque o nome já diz, pilares da segurança jurídica. Porque toda vez que se saísse uma nova lei e tivesse que mexer em tudo isso aqui, ia virar uma bagunça da porra.
não vai mexer nisso. Por isso se chama pilares da segurança jurídica. A lei, ela tem que respeitar. Porém, como já disse, em face constitucional, o direito adquirido pode não ser respeitado. Isso, Gabriel, interpretação gramatical é que nem a mesma da literal. Só muda o termozinho. E agora que, depois da aplicação da lei no tempo, é questão da agora a gente vai na aplicação da lei no território, o artigo 7. É também chamado de lei do domicílio. Por quê? Lendo o artigo 7, a gente já consegue ter uma noção do porquê do nome lei do domicílio. Diz o seguinte, o artigo 7. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Por isso que é chamada lei do domicílio, porque o domicílio ele é importante para definir essa questão de leis, de qual lei vai ser aplicada, de onde vai ser aplicada essa lei. Por isso que é bom saber domicílio, viu? E domingo a gente vai estudar mais sobre isso. Aí a gente tem a lei do domicílio e a gente tem um princípio inerente a essa aplicação da lei no território. É o princípio da territorialidade mitigada, que ele se consubstancia na questão de que a lei brasileira ela somente vai regular os fatos no território brasileiro. A lei brasileira não pode ser aplicada em outro lugar, somente no território brasileiro. E a gente tem que dizer também da questão da norma do domicílio da pessoa, porque tem a lei do domicílio da pessoa, artigo 7, já falei isso, e a gente tem a norma do domicílio da pessoa, que no caso, essa norma, que é o artigo 7, vai regular a questão, ela vai aplicar-se em questões relacionadas à personalidade, à capacidade, a direitos de família. Ou seja, não importa a nacionalidade, mas sim o domicílio. Onde ela está domiciliada, onde ela se domicilia, onde ela vai se domiciliar, vai ser aplicada a lei da onde ela é domiciliada, em questão de personalidade, de capacidade, nome e direito de família. Por isso chama lei de domicílio. E agora a questão de onde vai ser cumpridas as obrigações, geralmente de contratos, né? Porque obrigações são contratos. A maioria das obrigações. Quando se fala de obrigação, você já lembra de algum tipo de contrato. Questão do cumprimento dessas obrigações, a lei é muito clara em dizer que vai se aplicar a lei do local onde foi assumida essa obrigação. Se eu faço um contrato nos Estados Unidos, eu não vou cumprir minhas obrigações aqui no Brasil, vou cumprir nos Estados Unidos. Porque aplica-se a lei do local onde o contrato, onde a obrigação foi assumida. Em relação a bens, a lei, ela, dependendo do bem, vai ser usada uma lei diferente. Ou vai ser usado um critério diferente dependendo do bem. Vejamos, bens em gerais, vai ser aplicada a lei do lugar de onde está localizado o bem. Ou seja, são bens em gerais que excluem, tirando os móveis e os bens de estrangeiros situados no Brasil, o resto tudo é geral. Então, bens em geral, aplica-se a lei do lugar onde o bem é localizado, os bens em gerais. Os bens móveis que o estrangeiro, quando vem aqui para o Brasil, traga consigo, vai se aplicar a lei do domicílio do proprietário. Então, bens móveis que o estrangeiro traga consigo, irá se aplicar a lei do domicílio do proprietário. E a questão da associação de bens do estrangeiro situados no Brasil, havendo herdeiros brasileiros, essa é muito fácil de lembrar.
Aplica-se a melhor lei que for mais favorável. Puta merda, ó. Aplica-se a lei mais favorável ao herdeiro brasileiro. Entendeu? Essa é a mais fácil. Essa e a dos bens em gerais. Mas para identificar qual é o tipo de bens que está em jogo ali e o que aplicar, a sucessão de bens estrangeiro é mais fácil. Porque é um herdeiro, bens de um estrangeiro que, situados no Brasil, são destinados a um herdeiro brasileiro. Aplica-se a melhor lei para ele. Não importa se é daqui, da onde que for, vai aplicar a melhor lei. E, cara, essa é mais fácil. E é isso. Acabamos bem. E é só isso aí. Agora a gente tem no Lindbergh, que eu não falei, deu 30 minutos. Eu comecei 2h10, agora é 2h42. Deu 32 minutos. Eu pude falar bem tranquilo e tal. Então é isso, galera. Depois que eu finalizar aqui a transmissão, o vídeo vai estar disponível para vocês assistirem. Vocês vão lá e assistem nesse mesmo link aí. É só clicar que ele vai abrir de novo. Espera uns 5 minutos para ele carregar no YouTube e ele vai. E porque domingo, a gente vai começar às 9 horas. E, no caso, eu abro o vídeo 9 horas e começa às 9h10. Eu vou fazer breves comentários sobre o que pode cair, né, de Lindbergh na prova. Vou falar também vou dar uma pincelada em princípios, e eu vou selecionar uma coisa assim para falar. Mas eu vou ficar mais ou menos 15 minutos falando, vou usar metade desse tempo, porque eu fiz hoje justamente para ficar mais fácil para a gente semana que vem. Então, vou utilizar só uns 15 minutos para lecionar sobre Lindbergh, para a gente ter mais tempo para trabalhar o Código Civil, que é o artigo 100 e alguma coisa, que para lá em Denis. E que é muita coisa. Então, é isso aí, galera. Boa noite, até domingo. Se vocês animar, eu posso estar fazendo outra transmissão amanhã para falar sobre alguma outra coisa, ou começar a revisão, uma parte da revisão, enfim. É só vocês me chamar no privado, ver lá, porque eu estou sem fazer nada, cara. Só, estou estudando. E para mim fazer esses vídeos para você é bom, porque eu também estou estudando. Porque não é só chegar e falar aqui. Eu tenho que dar uma lida, porque se eu falar merda aqui, vocês vão descer o cacete em mim. Não no sentido literal, pô. Não leve isso no sentido literal, mas vocês vão ficar muito bravos comigo. Ai... Puta merda, pra que eu fui falar isso, bicho? Enfim. Boa noite aí, até amanhã. Até domingo, né? E qualquer coisa, vocês podem me chamar lá no privado que eu vou responder os senhores. Valeu.